Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar aqui é que esse filme fez algo inédito em qualquer filme de super-herói pra mim. Ele me fez ter vontade de ter os mesmos poderes que o super-herói do filme. Porque a vontade que eu tinha assistindo esse filme era ficar pequeno, encolher e sumir. Mas vai ficar fazendo piadinha ou vai falar do filme? Nesse canal a gente já não leva as coisas muito a sério. Se tratando de O Homem-Formiga, aí que a gente leva menos a sério ainda, né? Infinitos cenários de CGI. Herói bobalhão, histórias que não se sustentam sozinhas, vilões patéticos e garotas super gênio. Piadas mais toscas que o seu tio faz no churrasco. Sim, é mais um filme do universo cinematográfico da Marvel. Dessa vez falamos do preguiçoso Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. A vida está boa para Scott Lang, vivido pelo ator com cara de gente boa Paul Rudd. Depois de dar a volta por cima, saindo de uma vida criminosa e caindo diretamente na vida de super-herói, o alter ego do Homem-Formiga colhe agora os louros de ter sido um dos grandes heróis da Guerra Infinita. Com um relacionamento estável com Hope Van Dyne, a Vespa, trazida à vida por Evangeline Lilly com uma carinha de quem vai comer seu fígado a qualquer momento, e tendo virado best-seller com a venda de seu livro autobiográfico, seu único problema é o relacionamento com sua filha, que graças ao blip do Thanos já é agora uma jovem adulta. Cassie Lang, que agora é papel da atriz Catherine Newton, é tirada da prisão devido às suas ações em um protesto por seu pai, que não ficou nada alegre com a situação. Rola um clima tenso entre os dois que parece que vai ser amenizado em uma visita aos pais de Hope, os Homem-Formiga e Vespa originais, respectivamente Hank Pym, Michael Douglas e Janet Van Dyne, que é a Michelle Pfeiffer. Porém, durante esse jantar, Cassie revela que depois das aventuras anteriores do pai, está trabalhando em uma espécie de sonda para tentar se comunicar com o reino quântico, para desespero da Vespa original, que esteve presa lá por décadas. Antes de Janet conseguir explicar por que eles deveriam evitar comunicações com o lugar, Cassie ativa o sinal, e um fluxo de energia os puxa violentamente para esse reino minúsculo. Lá, a família se separa em dois grupos. Cassie e Scott acabam conhecendo um grupo de guerreiros que sonham em se rebelar contra o imperador local. Enquanto isso, em outra área, Hope e seu pai começam a descobrir mais sobre a jornada de Janet e sua relação com Kang, o Conquistador, com Jonathan Majors novamente no papel. Ele é o ditador local que escraviza seres das mais diversas espécies no reino quântico. Como já esperado, os heróis do passado, Homem-Formiga e Vespa, precisam agir em conjunto com os heróis do presente, Homem-Formiga 2 e Vespa 2. E do futuro, a Estatura, que se Deus quiser vão fazer um nomezinho melhor para personagem. Para enfrentar a ameaça de Kang no reino quântico, que pode se espalhar para sua terra de origem. O que falar de Homem-Formiga 3 que não pode ser colocado numa simples frase? Eu avisei, todos avisamos, todo mundo que está prestando atenção no que está passando na tela do cinema lá, para quem ainda vai em cinema assistir filmes da Marvel, é isso, eu avisei. É um filme fraco, ruim, e ele parece que tudo que eu falei mal da Marvel nos últimos anos, ele se concretiza num filme só. É impressionante. É impressionante. Se pegar o meu vídeo do início desse ano, onde eu faço uma retrospectiva da fase 4 da Marvel, você só vai achar coisas idênticas ao que acontece nesse filme. É como se eles tivessem botado todos os filmes da Marvel, dado o tema lá para inteligência artificial, jogado, e aí sai esse filme. Ele é um filme que ele tem uma história fraquíssima, não é interessante. Os atores, alguns tinham cara de que nem queriam estar lá de verdade, eu falo mesmo. E, nossa, fraco. O CGI não é bom. Eu sei que isso não é a parte mais importante de um filme, nem de longe, a parte de imagem. Mas eu acho que o principal problema do CGI não é só ele ser bom ou ser ruim. É você entender por que você está usando aquilo e como usar aquilo. Todo o cenário desse filme, a maior parte desse filme se passa em um lugar que não existe, que é esse reino quântico. E assim, ele é sempre ou ele parece duas coisas. Ou ele parece alguém tomou ácido e resolveu recontar alguma cena de Star Wars, ou ele parece que alguém jogou uma palheta de cor absurda num cenário de Duna. São só esses dois elementos que você tem no reino quântico inteiro. Porque é para ser um reino, como os próprios personagens dizem,
cheio de coisas misteriosas, totalmente diferente do que a gente está acostumado. E ele é fraquíssimo, é só um monte de terra e de vez em quando umas edificações ultra tecnológicas. Sinceramente, olha, eu acho que, como eu disse, o principal problema é que ele é um filme da Marvel, ponto, trademark. É isso. Você tem nele os mesmos problemas que a gente vê nos outros filmes. E ele tem uma coisa que eu achei incrível. Imagina. Não, presta atenção comigo. Imagina se, em vez de ir lá na primeira fase, em vez de ter tido um filme do Homem de Ferro, um filme do Capitão América, um filme do Thor, tivesse o filme do Thor, o segundo filme fosse um filme do Hércules, e o terceiro filme fosse um filme, sei lá, manda um semideus aí, ou um deus que seja de ação. Um filme, sei lá. É isso. Você tem de novo um filme que é uma história de uma garota que tem gênio, uma garota que tem uma super inteligência avançada e que nas horas vagas decide fazer aparelhos super desenvolvidos que vão mudar a história da humanidade. Em 2 filmes, você tem a mesma personagem fazendo a mesma coisa 3 vezes. Você vai ter 2 assim no Pantera Negra e você vai ter uma assim que é a Cassie Lang nesse filme agora no qual estamos comentando. E é assim, é um filme depois do outro, exatamente o mesmo tema. Não dá, né? Eu acho que o básico do básico era ter esperado, já que queriam tanto colocar a Cassie Lang como já retomando aqui, ela podia somente ser citada e focar no Homem-Formiga e na Vespa. E aí, de novo, você tem o título do filme Homem-Formiga e a Vespa. Só que você vai ter a Vespa que vai aparecer mesmo. Vai ser a primeira Vespa, que é a personagem da Michelle Pfeiffer, que é provavelmente a única pessoa que eu realmente gostei no filme. E tem até uma história que eu achei minimamente interessante. Mas a Vespa 2, que é assim que eu estou apelidando, a filha dela, a Hope Van Dyne, feita pela Evangeline Lilly, ela não faz nada. Ela não faz nada o filme inteiro. Se ela não estivesse ali, você poderia substituir por outro personagem fazendo as mesmas coisas. Até porque a Vespa meio que tem os mesmos poderes que ela, a Vespa 1. Então você não tem nada, você não tem momentos de grande conflito. O máximo que você vai ter um pouquinho é ela pensando: nossa, minha mãe passou por tudo isso aqui no Reino Quântico, eu não sabia. O suco da história é que é algo que você minimamente pode aproveitar como uma história. É a Vespa anterior, a primeira Vespa, a Janet Van Dyne, tendo essa reconciliação com o passado dela, já que ela passa 30 anos presa nesse reino quântico. É isso. E aí ela contando que na época ela tinha essa. Ela colaborava com o Kang porque os dois não eram dali e queriam voltar para os seus reinos de origem, mas ela não sabia do que ele era capaz, porque ele tinha ido parar ali e tudo isso. E, enfim, o Scott Lang, que é o Homem-Formiga, que é para ser o protagonista, ele tá lá, bobão. É o papel do Paul Rudd, que é o papel que ele faz mesmo, então, o que podemos fazer além de dizer se estava bom ou se estava ruim? As piadas, em geral, não são bobas. Pra não dizer que eu detestei todas as piadas, eu acho que a única que sempre me fazia sorrir era quando comentavam como se a Vespa tivesse tido uma vida sexual bem ativa e o personagem do Michael Douglas, que é o Homem-Formiga 2, perdão, é o Homem-Formiga 1, o Hank Pym, ficava meio com aquela cara de bunda. Aliás, 90% do filme o Michael Douglas tá com essa cara de bunda, de que não sabe o que tá fazendo ali, de que, enfim, conversando com formiga gigante. Ai, eu não quero entrar no MODOK, que é assim. O MODOK ficou sendo um dos piores personagens que traduzidos para o universo cinematográfico. Eu entendo que muita gente acha que não tinha escolha porque ele ia ser ruim de qualquer jeito. Eu acho que não é esse o problema. O problema principal ali foi o roteiro. Queriam colocar o personagem de qualquer jeito, eu acho, para ter tipo um vilão periférico, vamos dizer assim, além do Kang. Mas é péssimo, os efeitos especiais não são bons, a lógica do personagem não é boa, as conversas que ele tem, as interações são ruins. É fraco, você tem cenas de luta que você não sabe quem tá ganhando, quem tá perdendo, você só tá vendo. O Kang mesmo, ele tava muito melhor, o Jonathan Majors, que é o ator que faz o Kang, tava muito melhor nas cenas lá do Loki, por exemplo. Ele tava bem melhor no seriado do que agora, quando ele já é para ser o Kang, o vilão principal. Eu creio um pouco por causa daquela roupa lá, talvez a gente não tenha gostado muito de usar aquela armadurona do Kang no final do filme, até porque nas cenas que mostram uma espécie de flashback dele, da Vespa, ele tá bem melhor.
E é de verdade, é o único momento que você tem alguma coisa que minimamente pareça um filme. O resto do filme, ele é. Você só vai vendo uma sequência de acontecimentos bobos que não são interessantes, não tem cenas interessantes e não tem personagens interessantes. Essa aqui é a verdade. Ninguém se salva. A pior personagem, sem dúvida, é a personagem da filha do Scott Lang, a Cassie, que nos quadrinhos, às vezes, ela vai com o nome de Estatura, antes que pense que ela é a mulher Vespa, a Vespa 3 ou a Mulher Formiga, não. No geral, ela não usa esse nome, apesar de que no filme eu acho que ela ainda nem chegou a usar esse nome, e tá tudo bem. E por algum motivo ela é meio que a protagonista do filme no lugar da Vespa. Estranho. Enfim, eu acho que esse filme ele mostra exatamente qual é o principal problema da Marvel atualmente, que é buscar o genérico, buscar o óbvio que ela já faz e um monte de pessoa aplaudindo, porque eu vejo também muito isso. Eu vejo que a Marvel ela meio que ela entrou num patamar de time de futebol. Então você tem pessoas que não são só fãs do produto, elas são sócio-torcedor da porcaria dos filmes lá de super-heróis da Marvel. E aí o resultado é essa coisa muito aquém do que a gente espera, porque o mínimo que a gente espera com um filme desse de bobão de super-herói é se divertir. Mas aí o que a gente consegue? Não se diverte e passa vergonha. Eu acho que não é só que foi uma oportunidade perdida, porque eu acho que nem esse é o principal problema. O principal problema é que no 31º filme da Marvel ela ainda está cometendo uns erros que as pessoas já detectavam lá para a fase 3. Então, a lógica que está passando é a gente faz o que a gente tem vontade, porque o povo vai assistir de qualquer jeito e ninguém se importa se é bom, se é ruim, só quer consumir o que quer que a gente jogue para eles. Infelizmente é isso que a Marvel passa com esse Homem-Formiga 3 Quantumania, e eu não recomendo realmente para ninguém que não esteja já investida no universo cinematográfico do Marvel e ou seja muito hardcore nesses filmes de super-heróis e em histórias de super-heróis, porque realmente ele é bem fraco. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, pense em se inscrever no canal, comentar o que você acha desse filme ou de outros filmes, comentar do estado atual da Marvel, compartilhar com a galera e aguardar até o próximo vídeo. Obrigado e até mais.